É o 5 e o 6, tá? Desculpa, o 5 e o 6. Então, o 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Obrigado, Érica. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto, que Deus juntou, não o separe o homem. Então esse texto fala exatamente como nós lembramos, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, quando Jesus começou a construir o mundo. Jesus começou a fazer o mundo, fazer os mares, fazer, né, as estrelas, constelação, que é estrelas, né? Tudo que era, Jesus falou, tudo que eu faço é bom. E o texto fala então de Adão e Eva no jardim do Éden. Jesus, ele fez o jardim, mas ele falou, eu tenho que colocar alguém nesse jardim, né? Porque um jardim vazio não tem nada. Então, automaticamente, Jesus, o que ele fez? Ele fez Adão e fez a Eva. Primeiramente, ele fez o Adão. Colocou Adão no jardim do Éden. Adão começou ali, né? Olhar aquele jardim. Jesus falou, Adão, você pode comer qualquer fruta, menos uma fruta que é do bem e do mal, você não pode comer. Paulinho, obrigado, Paulinho. Pastor Paulinho também assistindo a gente. Abraço pro pastor Paulinho. Obrigado, Paulinho, pelo carinho, pela atenção aí. Pastor Paulinho, nosso primo. Em breve até pastor Paulinho. Vou ter uma live com o pastor Paulinho aqui em casa também, nosso primo aí. Obrigado aí, pastor. Obrigado. Deus abençoe a Edna, a Eliana, todo mundo aí. Então, voltando à palavra aqui, o texto fala então, abraço pastor Anselmo, pastor Anselmo está assistindo, abraço pastor Anselmo, assistindo a gente também. Então Jesus construiu, fez o jardim do Éden e colocou um homem lá, o Adão, né? Colocou o Adão primeiro lá, Adão começou a ver aquele jardim, começou a contemplar aquele jardim, ver tudo que comer, tudo que podia naquele jardim, e a palavra de Deus fala então que Adão se sentia sozinho. Adão, ele estava sozinho. Com quem conversar? Não tinha ninguém para conversar. Com quem que ele ia conversar? Com as árvores? As árvores não falam, né? Falam de uma forma diferente, mas não falam no sentido de você ouvir a voz da pessoa, né? Então a palavra de Deus fala então que Adão ele se sentia sozinho no jardim do Éden. Não tinha ninguém para conversar com ele. Então Jesus, lá da eternidade, vendo a situação de Adão, o que Jesus faz? Jesus, ele vem, Adão faz o Adão dormir, Adão dorme, e a palavra de Deus fala que Jesus tirou uma parte da costela de Adão para fazer a Eva. O que é tirar a parte? Ele podia tirar a parte de qualquer parte, do braço, perna, orelha, cabeça, mas ele tirou a parte lateral de Adão, que é a lateral onde fica a costela. Quando você lembra da costela, a costela ela sustenta o corpo. A costela ela sustenta a parte lateral do corpo. Porque se você ficar sem uma costela, o que acontece? Você sente dor, você não consegue andar e nem ao menos sentar. Então o que Jesus fez? Jesus tirou a parte da costela de Adão e fez a Eva. Por que eu falei que eu não podia andar? Porque depois que a Eva foi feita para Adão, a Eva foi como uma costela para ele. A Eva substituiu a costela que estava por dentro dele. Agora ele não era ele sozinho mais. Como o texto fala aqui, que é uma só carne, que antes eram duas pessoas. Só que no jardim do Éden se tornou uma pessoa só. Então, hoje, o mundo está todo revirado. O mundo hoje está todo conturbado. A humanidade hoje fala que a família ela está acabando. A mídia hoje fala que a família está acabando, que a família não existe, que a família vai acabar, que a família está em declínio, que a família está tá defasando. Então a mídia hoje fala isso, que a família não existe mais. Mas por que não existe mais? Porque não tem Jesus dentro da família.
Ah, Gil, mas tem muito irmão evangélico aí que está separando de irmã aí. Tem muito irmão, até pastor às vezes separa de esposa. Eu acredito. Mas tem alguma coisa errada aí. Não pode acontecer isso. Se o homem foi feito para você, é ele que você tem que ficar. A palavra de Deus fala que a mulher só pode ter um outro relacionamento se o homem ele não existir mais, ele morrer. Da mesma forma o homem, se a mulher morrer, aí depois ele pode, se ele quiser também. A lei é essa. E a palavra de Deus fala então que Jesus fez a Eva para Adão não ficar sozinho no jardim do Éden. E foi feito. Os dois ficaram juntos. Só que a palavra de Deus fala que eles não tinham vestimentas adequadas. Não é? Quando você fala de vestimenta, você fala de vergonha. Quantas pessoas hoje sentem vergonha um do outro? Sentem vergonha, muitas vezes você vê casal na rua, né? Você fala, ele é casado, não parece que os dois são casados. Um anda do lado do outro, não anda um lado abraçado com o outro, não anda no outro de mão dada com o outro, não. Eles andam totalmente um do lado do outro. Você não sabe se é casal, não sabe se está namorando, não sabe se é casado, não sabe se é não sabe. Mas tem casais que andam um do lado do outro na rua, como se tivessem vergonha do outro, como se não quisesse que a sociedade soubesse que ele tem um compromisso, ou ela tem um compromisso com ele, ou ele com ela. Então muitos casais hoje estão assim, muitos casais hoje estão andando do lado do outro. Então é infelizmente difícil. Como diz aqui a Érica, é lastimável, pastor Gil, ver tantas famílias se separando, mesmo estando juntas na mesma casa, é verdade. Isso acontece muito. Só que a mídia, obviamente, a mídia não mostra essas coisas. A mídia mostra, né, que está acabando o mundo, que o casal está acabando, que a família está acabando, mas essas coisas a mídia não mostra, né? Realmente, como a Érica falou, tem pessoas que vivem dentro de casa, mas não tem um conversa com o outro, né? Moram no mesmo teto, embaixo do mesmo teto, mas não tem um conversa com o outro. Não tem uma harmonia, não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem nada. É como se fossem dois estranhos, mas são casados, né? No papel está casado, mas no papel de casal não. Então, amanhã é comemorado o Dia dos Namorados, né? Tem pessoas que estão namorando, tem pessoas que são casadas, tem pessoas que estão desquitadas, né? Tem pessoas que infelizmente perderam seus maridos, né? Infelizmente, de Jesus, né? Levou para a eternidade, né? Outros perderam na pandemia, né? Famílias, infelizmente, foram devastadas pela pandemia, né? Tem pessoas também que perderam os entes queridos, também pessoal lá de Pernambuco, né? Pessoal de Petrópolis, né? Que aconteceu aquela tragédia toda lá, deslizamento de terra, né? Perderam o seu marido, perdeu a esposa. Então, não é o Dia dos Namorados, para alguns é festa, para outros é tristeza, né? Para alguns é hora de dar presente, né? De receber presente. Outros não, outros é hora de orar, muitas vezes chorar pelaquela pessoa que está sentindo falta dela, que não tem mais ela do lado, né? Não tem mais o marido do lado dela para ajudar ela, não tem mais a esposa para ajudar ele. Então, infelizmente, hoje, muitas famílias estão passando por isso. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus não faz nada sem saber. Jesus faz tudo sabendo o que está fazendo. Então, Jesus, ele sabe o que está fazendo. Se você não tem seu esposo hoje, Jesus sabe, eu não sei. Se você não tem sua esposa hoje, Jesus sabe também, eu não sei, né? Mas Jesus sabe todas as coisas. Então, como a Érica falou, perdeu o esposo dela, como fez aquela live aqui, né? Na pandemia que teve, infelizmente, Érica, nosso sentimento mais uma vez, tá? Nossos sentimentos. Mas, infelizmente, acontece isso, né? Muitos pais de família morreram na pandemia, muitas mães de família morreram na pandemia, muitos filhos morreram na pandemia também. Muitos, milhares, centenas, milhares de pessoas morreram. Mas aquela coisa, você tem que agora olhar para frente, pedir a Jesus, ó, eu me sinto sozinho, tem meus filhos, né? Tem os filhos que ajudam também, confortam. É importante ter a família nessa hora de dor, é importante a família estar junto, é importante a família estar perto, a família estar ali dando assistência, dando orientação, né?
repartindo a dor, né? Compartilhando a dor ali, repartindo a dor, que é muito difícil. Então a palavra de Deus fala exatamente nisso aqui. Portanto, deixará o pai e a mãe. O que é deixar o pai e a mãe? Não é abandonar. Aqui não está falando abandonar pai e mãe. Tem muitos irmãos que acham que abandonar, que deixar é abandonar, não é? Deixar é uma coisa, abandonar é outra coisa totalmente diferente e inversa. Como diz, não confunda as coisas, né? Então, a palavra de Deus fala aqui e diz, portanto, o homem, né? Portanto, deixará o homem pai e sua mãe. Deixar o que é? Quando você está namorando, você é noiva e você vai se casar. Agora tem uma coisa também, tem muitos casais que já se casaram, mas moram com os pais, ou da noiva ou do noivo. Não tem nada contra, mas o certo seria cada um ter o seu lar, porque você viver com o seu, né, esposo ou com a esposa, né, numa casa de família, até os pais não tem nada mais, mas o bom, como diz o texto aqui, deixar o pai e a mãe. Deixar é você ter sua casa separada dos seus pais, não junto com eles. Não é que não possa, é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando aqui. Então, deixar o homem, portanto, o homem e pai, deixará pai e mãe. Quer dizer, você tem que ter sua casa, tem que ter o seu lar, seu ambiente separado. Ah, Ju, não dá certo? Não dá, muitas vezes dá. Mas a palavra de Deus fala aqui claramente: o homem deixará o pai e mãe e se unirá uma só carne, né? Se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Então você que tem muitas vezes, né, mora com minha mãe, porque muitas vezes, falar a verdade, né, muitas vezes a esposa não sabe nem, né, quem sabe fazer um alimento às vezes, né, não sabe nem cozinhar às vezes, né. Tem muitas situações assim também, né, que a mulher casa com o marido, mas, né, não sabe muito cozinhar, tem alguma coisa que ela sabe fazer, outras coisas não sabe fazer, então a mãe está ali para ajudar, para orientar, para ensinar. Então acho também certo isso, mas o certo seria, como diz a Bíblia aqui, né, não é abandonar, eu falei, é deixar. Deixar é uma coisa, abandonar é outra. Deixar seu pai e sua mãe para que vivam, né, numa só carne. E o texto mais embaixo, no versículo 6, fala, né, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então, antes de você ter um relacionamento, quando você vou dizer assim, está namorando, né? Você com ela são duas pessoas. O dois aqui fala de comunhão. Então, para o relacionamento hoje dar certo, tem que ter comunhão entre o casal. Tem que ter uma conversa entre o casal. Tem muitos casais que brigam por uma coisa boba. Tem muitos casais que se separam assim do nada, né? Um dia está bem, outro dia não está mais bem mais, né? Muitas vezes, né, os dois, um quer falar mais alto que o outro, um quer saber mais que o outro, né? Um quer ser mais inteligente que o outro, né? Um não quer a opinião do outro, o outro não quer, eu falo, não. O que você tem que fazer? Né? Como um casamento vai durar tanto tempo? É um saber ouvir o outro. Muitas vezes o homem está falando com a mulher vira as costas e fala sozinho. Muitas vezes a mulher está falando que o homem vai virar as costas, ela está falando sozinha. Não pode. Tem que ter um ouvindo o outro e um compreendendo o que o outro quer passar. Porque os dois são diferentes, né? Ela pensa diferente. Os dois não são iguais. Porque um tem uma família diferente. Muitas vezes a noiva ou a namorada é nervosa, o namorado é calmo. Muitas vezes o namorado é nervoso, a namorada é calma. Então, muitas vezes as duas famílias não são iguais. Então, para você ter um entendimento, por que existe o namoro? O namoro é para você conhecer a pessoa, ver se aquela pessoa é a que você quer. Se é que você vai ter mais para frente um filho com ele, ou um filho com ela, não é? Então, o casamento hoje é uma coisa séria. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que casamento é brincadeira, né? Ah, eu caso hoje, fica daqui a 5, 6 meses, um ano, eu termino, arrumo outro. Aí depois arrumo outro, aí fica mais uns 2, um ano, ou uns 6 meses, um ano, aí vai arrumar outro.
Quer dizer, o casamento hoje virou um ponto de brincadeira, um ponto de brincar com os sentimentos de alguém. Mas não é para brincar com os sentimentos. O namoro é uma coisa séria, o noivado é uma coisa séria, o casamento é uma coisa séria. Então hoje os casais estão indo muito pro lado da brincadeira, pro lado, né, do sentimento, não tem mais sentimento mais, né? A menina está apaixonada pelo cara ali, o cara vai e termina com aquela menina, fica desesperada, gosta dele e tal, gosta, ama ele, mas do nada ele termina com ela. Então hoje, infelizmente hoje, muitas pessoas estão brincando de casar, brincando de casamento. E o casamento é uma coisa séria, não é brincadeira não. Né? Na minha época, por exemplo, na época da minha mãe, né? Por exemplo, para conhecer meu pai, né? Para namorar meu pai, meu avô, minha avó ficavam no meio dos dois ali, os dois só olhando. Não tinha um relacionamento, não tinha contato. Né? Hoje não, hoje o namorado conheceu a menina hoje, já está namorando amanhã. Já conheceu hoje, está namorando amanhã. Não tem aquele conhecimento, nem sabe quem é o nome do cara. Às vezes ela está namorando o cara, nem sabe o que é o nome dele, qual é o nome dela, né? Tem isso, né? Já aconteceu várias vezes, eu vi várias vezes assim, né? De um cara namorar a menina, que é o nome da menina? Nem sei, não sabe nem o nome da menina, não sabe onde ela mora, não sabe nem quem são os pais dela. E a mesma foi a menina, namora o cara, não sabe onde o cara mora e nem sabe quem são os pais dela. Né? Então isso está gerando uma coisa assim, um conflito grandioso aí. Por isso que não dá certo o casamento. Por que muitos casais hoje, você vê na televisão, você liga a televisão, você fala, né? O marido matou a mulher matou o marido, né? Por causa de ciúme. Né? Ah, ele não aceitou o fim do relacionamento, aí matou a mulher. Ou, né? A maioria dos homens hoje estão matando mulher aí, achando, né? Como, desculpa a expressão, como se fosse bicho, né? Misericórdia falar isso, né? Mas é verdade. Então, muitos casais hoje estão tendo essa dificuldade, esse problema. Porque hoje está acontecendo muita violência doméstica, né? Doméstica. Né? Muitas vezes a esposa chega em casa, não sabe como é que o cara tá, o cara deve beber também, tem muitos que bebem também. Quando namora é uma coisa, mas quando namora e noiva é uma coisa. Mas quando você casa com um cara, parece que ele se transforma, nem é aquela pessoa mais que você conheceu antes. Né? Por quê? Porque não tem Jesus no meio, não tem Jesus. Se você quer ter um relacionamento de bênção, peça a Jesus, Jesus, me dá um relacionamento de bênção, me dá um homem abençoado. Jesus vai te dar, mas você tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, porque hoje em dia as meninas hoje, né? Ah, eu quero aquele cara, né, com olhos azuis, cabelo grandão, forte, musculoso, né? Mulher que é homem assim, não que seja errado, mas muitas vezes não é para você aquilo. Você tá olhando ele por fora, mas não tá vendo o sentimento dele por dentro. Então muitas mulheres hoje olham o homem só fisicamente, né, externamente, não internamente que por dentro. Tem uma situação aí de uma vez, uma irmã de uma igreja, não vou falar qual igreja que é, né, que ela queria casar com um rapaz, o rapaz de outra igreja, que não era da igreja dela, né? Ela queria casar, o pastor chegou perto do pastor, conversou com ele, ó, eu quero casar com ele, eu gosto dele, né? A gente se gosta e tal. E falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor aqui, daqui uma semana eu te dou a resposta. Aí o pastor juntou com os obreiros, juntou com os irmãos da igreja, eles começaram a orar, começaram a pedir ao Senhor, para o Senhor mostrar alguma coisa, se ela podia casar com o rapaz ou não. Resultado, eles oraram ao Senhor, daqui uma semana certinha, como o pastor falou, uma semana, chamou ela lá na sala, né, para conversar, juntou ela, o pastor, mais uns 3 ou 4 obreiros lá e mais 2 irmãs, começaram a conversar com ela, falou, ó, eu sinto muito te falar, mas Jesus falou para você não casar com ele, não vai dar certo. E ela ficou doida, não pode, eu tenho que gostar dele, eu amo ele, eu tô avisando, não casa que não vai dar certo. Jesus falou para você não casar. Não sou eu que estou falando, o pastor falou com ela. Não sou eu que estou falando, Jesus falou para você não casar, que não vai dar certo. Tudo bem. Ela ficou assim, falou, pastor, aí chegou para ela, me desculpa, mas não tem como, eu vou ter que casar com ele. Então, tá bom. Depois você me fala o que aconteceu. Tomara que dê certo, tomara que esteja errado. Mas sabia que não estava, né? Jesus falou com ele. Quando Jesus fala para você não fazer, não faz. Quando Jesus orientar você, não é ele. Você não vai nessa não, que não é não. Quando Jesus falar, não vai. Quando Jesus falar, não vai, não vai. Porque se você for, você infelizmente vai se dar muito mal. O que aconteceu com ela? Tudo bem.
Só que casou com ele, mas não foi na igreja que ela estava, numa outra igreja. Casou, noivou, casou, tudo bem. Passou daqui a 3 meses mais ou menos, né? 4 meses mais ou menos. Ela chegou na igreja lá para conversar com o pastor. Precisava conversar muito com o pastor, importante. Eu converso com o pastor. Eu quero conversar, né? Pastor, o senhor falou que não era para me casar. E eu casei. Eu desobedeci a voz de Deus na minha vida. Eu casei. E ela chegou para o pastor, passando uma dificuldade muito com ele, porque ele bebe, fuma. Eu não sabia disso. Que quando eu conheci, ele não fazia essas coisas. Que eu falo com você, quando a pessoa começa a namorar é uma coisa, noivar é uma coisa, casou, ela muda totalmente. Se não for de Deus, ela muda totalmente. Resultado, o cara bebia, o cara fumava, o cara batia nela dentro de casa, o cara não deixava ela ir para a igreja. Ela queria muito na igreja, não podia, né? Que não deixava na igreja mais. Ela estava sob domínio dele. Aí teve uma época, um tempo aí, que teve que a família entrar no meio para tentar ajudar ela também. A família não queria entrar no meio, porque avisou ela também. A família dela falou, se Deus falou para não casar, não casa que dá problema. Ah, não, mãe, eu gosto. Tudo bem, casou, foi avisado. Falta de aviso não foi. Casou, começou a passar problema com ele. Dificuldade. Ele bebia, fumava, batia nela. Teve um tempo aí que ela conseguiu se separar. Se separou. Hoje está sozinha, não tem ninguém. E ela hoje fala, né? Ela fala, né? Que nenhum homem serve para ela. Não é nenhum homem que serve para ela. Ela que não soube escolher um homem certo. Ela não ouviu a voz de Deus. Se ela tivesse ouvido a voz de Deus, ela podia estar com um homem abençoado hoje, né? Resultado, tem 2 filhas. E todas as 2 filhas que ela tem não servem a Jesus. Elas não estão na igreja, não vão na igreja. Estão todas 2 no mundo. Então, resultado, casou, passou por dificuldade com ele. As 2 meninas que estavam com ela estão no mundo, não servem a Jesus, não gostam de igreja. Então, por esse motivo aconteceu tudo isso. Tanto ele quanto as filhas estavam contra ela. Você vê, né? E hoje em dia, agora, ela está bem melhor, sozinha, bem melhor, entre aspas, né? Porque para ela acha que está melhor. E ela agora está sozinha. Mas ela falou, nenhum homem presta não. Ela que não soube escolher, não soube ouvir a voz de Jesus. Então você que está me ouvindo aí, vai casar, vai namorar, conversa com Jesus primeiro. Gil, que isso? Eu vou esperar Jesus dar a resposta. Demorar? Não demora não. Se você tiver paciência, conversa com Jesus primeiro. Ajoelha no seu quarto, Senhor, eu estou com aquele rapaz, ele chama isso. Ele é do bairro desse. A família dele é esse aqui. Ora o Senhor vai te dar um sonho, alguma coisa ele vai te falar. Ou o pastor vai chegar perto de você, vai falar com você, ou Jesus vai te dar um sonho, alguma coisa Jesus vai fazer para você poder estar aí. A Michelle Sayonara, Michelle, abraço, Michelle. Vamos estar orando por você, tá, Michelle? Vamos estar orando. Ela quer entrar ao vivo, mas tô trazendo a palavra aqui, tá, Michelle? Mas vamos estar orando por você, pode ficar tranquila, tá bom? Pode colocar um motivo aí, Michelle. Eu vou estar orando por você, tá bom? Daqui a pouquinho. Pode colocar um motivo aí, por favor. Então, hoje em dia, para você ter um relacionamento sério, abençoado, você tem que pedir a Jesus orientação. Renato, obrigado, Renato. Um abraço no Renato aí. Abraço na Josiane que entrou conosco aí. Obrigado, Renato, pelo carinho. Então, Renato, estamos falando sobre relacionamento, tá, Renato? Renato entrou agora falando sobre relacionamento, tá bom, Renato? Um abraço na Josiane e Renatinho, falando sobre relacionamentos. Então, irmãos, é que eu falei, quer casar com alguém, né? Quer ter uma família, não como a do Renato, né, Renato? Uma família como a do Renato, família como a da Josiane, tem uma família abençoada, um filho abençoado, a família do Renato abençoada, a família também da Josiane abençoada, que tem uma família como essa aí, peça a Jesus. Pede a Jesus. Que muitos casais hoje, eles querem ter relacionamento sem a direção de Deus, não dá certo. Não dá certo. É 99, como diz, né? É 99,9% de não dar certo.
Tarcísio Viana, abraço, Tarcísio. Um grande abraço, Tarcísio. Eu coloquei seu louvor, tá? Acabei de colocar seu louvor aqui, vou colocar de novo, tá bom? Louvor maravilhoso, parabéns, hein? Gostei do clipe lá, muito benção mesmo. Então, se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter uma esposa abençoada, amanhã é dia dos namorados, né? Amanhã nós comemoramos. É isso aí, Deus está nos ajudando, é isso aí, Renato. Né? Mas é uma benção, a família é só uma benção, Renato. Então, se você quer ter uma família abençoada, quer ter uma família que Jesus venha abençoar a sua vida, busca Jesus, né? Porque muitos casais, como eu falei, quer ter um namoro, mas não quer, né, quer namorar, conhecer o rapaz ali, não sabe nem o nome do cara, não sabe onde o cara mora, não sabe nem quem é a família dele e já quer ter um relacionamento com ele. Não tem jeito, não dá certo. Ou você pede Jesus ou você, infelizmente, desculpa falar a expressão, quebra a cara. Porque quebra mesmo. E é 99,9% não dá certo. Então amanhã é dia dos namorados, né? Não dá presente só amanhã que é dia dos namorados, não. Dia dos namorados não é só amanhã, não. É todo dia. 365 dias no ano é dia do namorado. Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro é dia dos namorados. Então tem muito namorado que só lembra da namorada no dia, né? No dia amanhã, né? Às vezes não conversa, não faz nada, não agrada, não fala nada. Aí chega amanhã, toma um presentinho aqui, ó. Aí, né? Toma um presentinho. Quiser, vai lembrar da namorada só no dia dos namorados, né? Teve um ano todinho para poder lembrar de namorado. É hoje a aniversário da Josi. Amanhã, dia dos namorados. Ih, que chique, rapaz. Ó, que benção, hein, Renato? Aí, amanhã é dia do aniversário da Josiane e amanhã é dia dos namorados. Ih, 2 presentes. Ah, Renato. 2 presentes, Renato, ó. Da Josiane, hein? Hoje de aniversário. Rapaz, dá um louvor para lá daqui a pouco aí. Um louvor do nosso irmão aqui, né? Vou dar o louvor do nosso irmão Tarcísio aí, né? Viana para ela aí daqui a pouquinho aí. Então, voltando aqui à palavra, tem muitos casais hoje, né? Que só lembram dos namorados no dia dos namorados, né? Tem um ano todo para fazer isso, para dar presente, para poder agradar. Vai agradar amanhã, não é? Diz o namorado. O ano todo vai com um presentinho, né? Coisa erradíssima. Então você que é casado, você que é noivo, você que está namorando, busca o Senhor. É Ele que você quer. Muitas meninas casam por emoção, né? Casam por emoção, não casam por amor. Ou muitas meninas namoram por emoção, não namoram por amor. A emoção não dá certo. Mesma coisa os meninos, né? Conhece a menina porque ela é bonitinha, tá? Mas é ela que você quer? Vai dar certo? Você já conheceu os pais dela, conversou com os pais dela, né? Muitas vezes você namora a menina, nem os pais sabem que tá namorando, né? Muitas vezes o menino namora a menina, os pais nem sabem que tá namorando, os pais nem sabem que a menina tá namorando, não é? Namoro escondido, né? Eu vou namorar escondido com meus pais, não aprova, não. Se os seus pais não aprovam, é porque eles estão certos, né? Muitas vezes você apresenta o menino para os seus pais. Ih, rapaz, eu conheço esse cara aí. Esse cara aí, sei não, hein? Esse cara aí namora minha filha, sei não. Mas a menina, não, pai, ele é gente boa, tal, ele é legal pra caramba, é. Aí chega perto dela, fala dele pra ela, ela acha ruim. Não, é ele mesmo. Aí quando vai ver, quebra a cara. E tem outras coisas, outras situações também. Muitas situações. Eu vou colocar a situação aqui, eu vou ficar até amanhã contando aqui situações de casais aqui, né? Então nosso objetivo não é alongar muita live hoje, não é para alongar. Mas tem muitas situações diferentes aí de casais que eu sei, que eu já vi, que já, né? A mídia mostra também. De casais, né? Que namoram o rapaz ali, o rapaz gosta dela, mas gosta de mais 2, mais 3, né? Aí fica difícil, né? Então você tem que namorar uma pessoa de Deus, um servo do Senhor. Namora um homem de Deus, não é homem do mundo não, porque o homem do mundo não quer compromisso não. Hoje, a maioria de hoje, eu sou homem, eu reconheço. Muitos homens hoje não querem compromisso. Eles querem namorar, mas sem compromisso. Não quero compromisso não. Não quero ter filho com ela, não quero ter nada. Eu quero só ter um relacionamento, né, de longe. Não quero ter um encontro comprometido.
né? Então muitos homens hoje querem namorar sem compromisso, ou melhor, querem namorar sem casar, sem noivar. Que o certo é namoro, conhecimento. Namoro é para conhecer a pessoa primeiro. O noivado é quando os dois já estão com dequinho. O casamento já é o encerramento ali. Mas muitas pessoas casam, muitos casais já, até casais famosos mesmo, casais de televisão, você vê muito aí, né? O cara já casou mais 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, né? Então, hoje em dia o casamento está virando brincadeira. Na época nossa, eu falo da minha mãe, na época aí, minha mãe falava muito isso, né? Que a época o casamento era muito sério. Era um casamento seríssimo, seríssimo, seríssimo. Hoje não. Hoje o casamento virou brincadeira. Virou brincadeira. Você brincar com o sentimento de uma menina, ou a menina brincar com o sentimento do menino, acha bonito, acha legal. Não é legal, né? Que às vezes a menina pode ter um problema de saúde, você mexe, brinca com ela começa a ter problema de saúde. Tantos casais, tantas meninas hoje morrem de depressão. Muitos casais morrem de depressão, muitos meninos morrem de depressão. Por quê? Porque gostam da pessoa, amam a pessoa realmente, e aquela pessoa não dá a mão a torcer, não demonstra nenhum arrependimento. Então o que eu falo com você, o texto fala aqui, vou ler para o Renato, né, Renato? Renato chegou agora, não viu? O texto fala aqui, em Mateus capítulo 19, você que chegou agora, né? Mateus capítulo 19, versículo 6. Diz assim, ele diz, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixará o pai e mãe, nem abandonar. Eu falei, abandonar é uma coisa, deixar é outra. Quando eu digo deixar, quando Jesus fala a palavra deixar, o que acontece? É você ter a sua casa e morar separado dos pais. Não que seja pecado você morar com seus pais, não é isso. Mas o certo é você, é sua esposa, ter sua própria casa e seus pais a casa dele. Porque muitos casais estão morando juntos aí, né? O irmão Rosinaldo Filho colocou, a paz do Senhor, meu amado. Aqui quem fala é o irmão Rosinaldo, filha da página... não, obrigado, querida. Página 1 Minuto com Deus. Quem fala é Louvores do Reino daqui de Pernambuco. Abraço pessoal de Pernambuco, obrigado pelo carinho, viu? Abraço pessoal de Pernambuco aí. O nosso irmão Rosinaldo, obrigado Rosinaldo pelo carinho, viu? A paz do Senhor, irmão amado, aqui que fala o irmão Rosinaldo, filho da página 1 Minuto com Deus, Louvor do Reino, daqui de Pernambuco. Obrigado aí, pessoal de Pernambuco, carinho, tá? Obrigado aí, Rosinaldo, abençoe sua vida, obrigado pelo carinho. Renato colocou, verdade, meu amigo, você está abordando o assunto com muita sabedoria. Realmente. Para falar desse assunto, Renato, tem que ter muita sabedoria, cara. E casais tem que ter sabedoria para escolher a pessoa certa. Tem muito casal não tendo sabedoria para escolher a pessoa certa, não. Tem muito casal, infelizmente, separando por falta de muito conhecimento, por falta de obediência. Né? Falta de obediência. Quando o pai e a mãe falar não, ele não. Vai no coração da sua mãe e no coração do seu pai. Se o seu pai falar, ele não dá. Então, termina. Termina enquanto está namorando. Que depois que você começar a gostar da pessoa, aí fica difícil você terminar. Quando você começar a gostar da pessoa, quando você começar a se, vou dizer assim, a se ter um relacionamento com a pessoa, você vai ter um sentimento de dor, vai ser difícil terminar. Termine enquanto você pode terminar, e quando dá tempo. Então, se seu pai falou, termina que não vai dar certo, termina. Seu pai ou sua mãe falou, ouve o que seu pai e sua mãe falam. Ouve o que Jesus fala. Igual que eu falei com essa irmã quis casar, não era para casar. O pastor falou, não casa, que Jesus falou para não casar. Ela desobedeceu, ela achou que era brincadeira. Depois ela veio pedir desculpas ao pastor e falar, pastor, me ajuda aí que eu estou passando dificuldade com meu marido dentro de casa. Mas o que foi orientado? Não casar. Ela desobedeceu. Quando Jesus falou, não casa. Não, ela gosta de mim, se gosta. Tudo bem. Casou, não deu certo. Mas Jesus falou para não casar.
teimou, e aí? Resultado, teve que se separar, porque o marido estava, né, fazendo coisa com ela de casa, né, agredindo ela, e os filhos também. Quer dizer, olha só que situação. Mas foi orientada, ela foi avisada, ela não acreditou no poder de Deus. Quando Deus falar não, é não. Pode acreditar que Jesus, ele sabe todas as coisas. Seu pai e sua mãe também sabem. Seu pai e sua mãe sabem muito mais que você. Eles têm muito mais experiência de casamento que você. Seu pai e sua mãe têm anos de casamento que você. Você está começando a vida como namoro, ou começando a vida como noivado, ou começando a vida como casado. Ouve o pai, ouve a mãe, porque eles têm muito mais experiência no casamento que você. Então não adianta você querer, não, né? Não adianta. Termine enquanto dá tempo. Então o texto fala aqui: deixará o homem, deixará pai e mãe. Deixar, eu vou repetir de novo. Já está repetido, estou repetindo para você guardar aí na mente. Deixar é uma coisa, abandonar é outra. Deixar é você ter sua casa e os seus pais as casas dele. Tem casais que moram com os pais dentro de casa. É errado? Não vou dizer que é errado. Mas o certo é você ter a sua casa e os seus pais a casa dele. Quando você quiser visitar, você vai lá visitar, não tem problema. Passa o final de semana, né? Passa um sábado lá, dorme lá, fica domingo lá, né? Ou amanhã, por exemplo, é dia dos namorados, muitos casais vão por causa dos seus pais. É certo? Muitos casais vão passar lá com a sogra, com o sogro, com o cunhado, né? Dia dos namorados amanhã. Então, muitos casais vão passar o dia inteiro amanhã. Amanhã é domingo, né? Então, muitas pessoas vão na igreja, depois da igreja vão para a casa dos pais. Ou muitas pessoas nem vão na igreja amanhã, né? Porque às vezes o pai mora longe, né? Às vezes a família mora um pouco longe, então não vai dar tempo de ir na igreja e depois ir para lá. Então ele já vai direto para a casa dos pais, já levar o seu namorado, levar o seu noivo, levar o seu casado, né? O seu marido, né? Então amanhã é comemorado o dia dos namorados. Mas eu falo amanhã, não é só amanhã. Todos os dias né? Todos os dias são, no caso, né? Então, que essa palavra venha refletir no seu coração aí. Mas a palavra embaixo que fala: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Não são mais dois. Quando você namora, são dois. Dois fala de comunhão. Então, para um relacionamento dar certo, tem que ter comunhão entre o casal. Se não tiver uma conversa do casal dentro de casa, não vai ter comunhão. Você não vai entender ela e ela não vai te entender. Não adianta você querer teimar, né? Então, quando Jesus fala uma só carne, eram dois. De dois, tirou um, ficou um. Um aqui é Jesus. Então, dois, para você ter um relacionamento completo, tem que ter comunhão. E no casamento, para você ter um casamento abençoado, ter um. Um é Jesus. E quando junta o um com dois, aí já é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você não tiver comunhão, se não tiver Jesus em primeiro lugar, tiver Jesus, comunhão e a trindade, não dá certo nem namoro, nem noivado e nem casamento. Como diz na gíria, né? Na gíria do mundo fala aí, né? Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Não adianta. Que tampar o sol com a peneira que não adianta. Ou você leva a sua família para a igreja e serve Jesus com a sua família, ou infelizmente o adversário vai entrar na sua família e vai querer destruir. Porque a palavra de Deus fala que o adversário veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Veio para dar vida e abundância. Então, se a sua família não tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não resolve. Gil, mas eu estou dando um jeitinho aqui. Não tem jeitinho. Não tem. Né? Gil, está forçando o pessoal a ir na igreja. Não estou forçando ninguém na igreja, né? Não está forçando ninguém. Ninguém é obrigado a ir na igreja. Eu falo igreja por quê? Porque é um lugar de comunhão, um lugar que você vê a palavra do Senhor Jesus, um lugar que você tem comunhão com os outros casais. Tem muitos casais nas outras igrejas. É o local que você pode conversar com o marido, conversar com a esposa do marido, as duas meninas, as duas casadas conversarem, os dois irmãos conversarem juntos. Então a igreja é um ninho de amor, né? Na sua casa também, mas a igreja é importante. Amanhã é domingo.
Quem pode ir na igreja amanhã vai. Quem não pode, esteja em comunhão com a sua igreja, né? Através da rede social ou da oração na presença do Senhor Jesus. Mais uma coisa eu falo: não tem jeitinho. Ou você serve a Jesus com a sua família, ou infelizmente, eu sou muito sincero, muito franco, ou a sua família será destruída pelo adversário. Diz palavra pesada, nada pesado, tô falando a verdade. É mentira minha? Não é. Tá todo mundo de prova aí que não é mentira minha. Tá na Bíblia aqui, não é minha palavra, é a palavra do Senhor aqui, tá falando aqui, né? É a palavra do Senhor, não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Então o texto fala aqui: não são mais dois, mas uma só carne. O que quer dizer carne? Carne não é carne carnal. Carne de carne, né? Carne aqui, né? Carne. Não está falando dessa tipo de carne, mas é uma carne por dentro, né? A carne por, porque a carne geralmente era por fora, toda, né? Por fora. Falando do coração para a parte de dentro. E a palavra de Deus fala aqui mais na frente, como eu falei, né? E se ajuntou, e Deus ajuntou, o homem não pode separar. Porque se você conhecer uma pessoa, se Jesus falou, é essa pessoa, é ela mesma. Tem pessoas, por exemplo, que Jesus apresenta para ela. Já tem várias experiências de irmãs aí, né? Que Jesus apresentou um homem para ela. Eu falei, esse Jesus? Ih, é muito feio. Eu quero um rapazinho mais bonitinho, né? Aquele que tem olhos azuis, né? Com cabelão forte, né? É esse que eu quero. Mas Jesus, ele não está olhando a aparência por fora. Ele está olhando a aparência por dentro. O que adianta um cara, não estou falando mal disso, pode dar certo também, não estou falando que não vai dar certo, mas o que adianta o cara ter tudo isso por fora e o cara ser violento, né? O cara ser desobediente, o cara ser muitas coisas. Então muitas vezes as meninas e os meninos olham tanto a mulher e tanto o homem externamente, não olham internamente. É isso que está acontecendo. É por isso que muitos casais estão separando por isso. Aí culpam Jesus. Ah, Jesus é culpado. Jesus não é culpado de nada. Você é que não soube escolher. Você é que não esperou Jesus escolher para você. Então, se você é casado hoje, está dando certo o seu casamento, se o seu relacionamento está dando certo, é porque Jesus escolheu para você a sua esposa. Jesus escolheu para você o seu esposo, o seu marido. E o irmão Rosinaldo participando com a gente aqui, ele fala aí, colocou, eu passei por esse tempo, colocou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu passei por esse tempo de desobediência, meus amados, eu fiz isso por não esperar em Deus e sofri muito. Amava a jovem, mas não estava nada dando certo. Olha só a palavra do Senhor como é que fala, hein? Olha a palavra de Deus como é que fala, hein? Deixa eu olhar que é mais fácil olhar aqui. Tô dando para olhar aqui, não, muitas pessoas participando, graças a Deus, continua mandando aí pra gente aí. O vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu conseguir tentar voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá. Então vamos lá. Ele colocou: eu passei por esse tempo de desobediência, meus amados. Eu fiz isso por não esperar em Deus. Eu sofri muito, amava a jovem, mas não estava nada dando certo. Deus assim disse, não para o nosso relacionamento. E tive que esperar dela. Olha só que situação. Conselho de quem passou por isso. Espere no Senhor, não passe o sinal vermelho, é doloroso e a pessoa sofre muito. Eu falei. O que eu falei aqui, o irmão Reginaldo completou. Irmão, obrigado, tá? Pelo carinho, Reginaldo. Muito bom o seu depoimento aqui. Ele não teve vergonha de falar, não é vergonha não. Né? Ele está falando a verdade que ele passou e que muitas pessoas estão passando hoje, né? Por quê? Porque não esperam o momento certo. É como ele falou aqui, né? Então, Reginaldo, obrigado pelo carinho, Reginaldo, pela sua opinião aí. Então, como o Reginaldo falou, então as pessoas hoje não querem esperar a hora certa. Eu, por exemplo, casei com 38 anos. 38 anos, né? A minha mãe, na época, ela casou com 30 anos. Minha mãe casou com 30.
Então, muitas pessoas hoje tem mães novas hoje. Você vê mãe com 15 anos, mãe com 18 anos, mãe com 16 anos, mas tem um problema, tem um porém, não tem ninguém com ela, tá sozinho, né? Você vai na rua aí, você anda aí, você vê menina novinha com outra criança no colo, é como se estivesse vindo duas crianças, né? Uma segurando a outra, e não tem ninguém para cuidar dela, tem os pais que cuidam, né? Tanto dela como da criança. Mas o certo mesmo era ter uma pessoa com ela ali, ajudando o filho, sustentando ela, né? Então, hoje, infelizmente, muitas meninas hoje novas estão engravidando muito cedo. Estão tendo um filho com muito cedo, né? Por quê? Porque não tem orientação. Os pais não orientam. Muitas vezes os pais não orientam. Ou muitas vezes os pais orientam, elas não obedecem, né? Então, meu irmão Isinaldo novamente participando com a gente aqui. Obrigado, irmão. Continua participando aí. Eu tô adorando aqui o irmão Isinaldo participando com a gente aqui. Flaim da Costa Paz. As pessoas hoje primeiro quebram a cara quando vê que quando estão dando errado... Ah, é claro, é verdade. Efraim colocou a coisa certa. As pessoas quando estão tudo certo, ninguém procura Jesus, né? Ah, tá tudo certo, tá uma beleza, tá uma benção, não precisa de Jesus não. Aí começa a passar por dificuldade, como ele falou aqui, tá dando tudo errado, aí vem atrás de Jesus, né? Então as pessoas buscam Jesus no último minuto, no último fio, né? Vou dizer assim, né? E as pessoas passam dificuldade, passam luta na família, luta no lar. Então é o que eu tô falando, gente, quer ter um relacionamento abençoado? Ah, eu quero. Não é orientação minha. Não é minha a orientação, não. Não é orientação minha. Não é eu que estou orientando, não. Pelo amor de Deus, não é eu, não. É Jesus. Quer casar? Ah, eu quero. Quer ter um casamento abençoado? Quero. Quer ter um marido abençoado, que te obedeça, que te respeite, que goste de você. Você que tem uma esposa que te respeite, que te ame de verdade, que te ajude, que cuide de você, que goste realmente de você, busca Jesus. Ore a Jesus. Peça a Jesus orientação. Não faz nada do seu coração. Ah, havia a menina, aquela mulher, aquela que eu quero. Não sabe quem é a menina, não sabe de onde que ela é, quem são os pais dela, se ela tem pai, se não tem, onde ela mora. E outra coisa também, né? A palavra de Deus fala, né? Espiritual, profissional e sentimental. 3 coisas. E quando eu falo 3, novamente, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Então, o que eu estou falando? Que Jesus orienta agora para você. Está orientando você que está nos assistindo aí. Primeiro, busca Jesus. Que eu falo lá, que fala em Mateus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu falo lá? Buscai primeiro. Não está falando para buscar em último, buscar lá em 10º, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer? Você quer ter uma pessoa abençoada, busca Jesus primeiro. Não vai pela sua cabeça, não, que vai dar errado. Você não vai saber de nada. Você não é Deus? Você não vai ter sabedoria. Ah, Gil, mas tem muitas vezes que dá certo. Dá. Tem muitas vezes que você escolhe a pessoa, dá certo. Mas é 1 em 1000 acontecer. É 1 em 1000 e 1 em 100 para acontecer isso. É raro acontecer. Pode acontecer. Depende de você conhecer aquela pessoa lá e aí deu certo, aí dá certo. Pode acontecer. Não estou falando que não vai acontecer. Mas é raro acontecer. É o que eu falo. 99,9% não dá certo. Não adianta. Não adianta tentar que não adianta. Então, a orientação é essa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Porque muitas vezes, né, um menino quer namorar a menina, mas o menino não trabalha, nenhum emprego não tem. Como é que você vai namorar uma menina? Como você vai noivar com a menina? Como você vai casar com a menina se nem trabalhar você trabalha? Como é que você vai sustentar ela quando você estiver com ela? Como ela vai, né, sustentar você se estiver com você? Porque a orientação é os dois trabalharem juntos. Ou muitas vezes o marido trabalha e a esposa não trabalha, mas o marido ganha bem. Ou muitas vezes a esposa trabalha, o marido não trabalha, o marido trabalha, a esposa não trabalha, mas os dois ganham bem. Então o que acontece?
o bom, o certo é você ter o seu trabalho primeiro para você depois buscar um relacionamento. Porque muitas vezes você está namorando a pessoa, nem trabalho você tem, nem serviço você tem, né? Você está estudando, estou estudando só. Tudo bem, estudando. E o futuro? O que você vai ser no futuro depois de estudar? O que você quer ser quando você passar de uma faculdade, passar de alguma coisa? Então, para você ter hoje um relacionamento, você tem que ter primeiro um trabalho, um serviço, um trabalho, para que você possa sustentar a sua família, sustentar a futura sua esposa. Porque muitos hoje estão casando, namorando sem ter nada, um emprego, ter nada. Como você vai sustentar? Tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Quem mora de aluguel tem que pagar aluguel, né? Agora tem tal de internet também, né? Tem muita coisa que tem que pagar. Então você tem que ter um dinheiro aí para que você possa ser sustentado e sustentar também a pessoa que está com você, né? Então o casamento hoje, irmãos, não é fácil. Não é fácil para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, não vou dizer que seja fácil, mas é mais tranquilo. Porque Jesus está no comando do casamento. Jesus está no comando da sua casa. Efraim colocou, né? Tá bom? Amanhã, como diz o namorado, daqui a pouco vão estar orando pelos irmãos aí, vão estar falando o nome de cada um, que eu gosto de falar o nome de cada um. Nós vamos estar orando pelos casais que estão nos assistindo, orando por você que está solteiro, né? Para que Jesus venha te dar uma mulher abençoada, para te dar um homem abençoado, né? Você que está assistindo, dá um homem abençoado para você, um homem, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus para você. Você que está casado, Jesus vai manter o seu casamento. Você que está noivo, vai manter o seu noivado para você já se preparar para casamento, né? E você que está namorando, venha arrumar realmente, ter realmente um relacionamento sério com essa pessoa. E você que está solteiro, venha realmente ter um relacionamento de Deus com essa pessoa. Eu vou te mostrar. Ora ao Senhor. E outra coisa que eu venho orientar, você que é casal, você que é marido e mulher, mulher e marido, né? Ore pelo menos 5 minutos do seu tempo por dia. Ore por dia com o seu esposo, né? 5 minutinhos só por dia com o seu esposo. É muito bom orar os dois juntos. É importante, porque aí o adversário não tem como destruir o seu casamento. Não tem como destruir o seu namoro, o seu casamento. Até você que está namorando também, né? Tira 5 minutinhos, ajoelha com ele aí, namoro. Ah, ela não é da igreja, não tem problema. Chame ela para orar também, né? Você tem vergonha não? Fala, eu sou da igreja. Tem jovens que têm vergonha de falar que é da igreja, né? Ah, não. Se eu falar que é da igreja, ela vai me terminar comigo, ela terminou o namoro comigo. Não pode. Tem muitos meninos que eu não gosto de revelar que é casar, que é da igreja, né? Muitas vezes tá com a namorada assim, passa pela igreja e dizia, né? A paz do seu irmão. Tá bom. Todo envergonhado. Você tem vergonha não. Fala, eu sou da igreja. Se ela gostar de você, obviamente Jesus vai estar ali, né, abençoando. Se ela realmente gostar, ela vai com você para a igreja. Se ela não gostar, ela não vai. Então, ela não é ela para você. Não é. Então, tchau, vai embora. Né? Tchau, né? Não é para você. Então, você tem que saber a hora certa de você ter um bom relacionamento com a pessoa certa. Amém?